Quando decidi dar uma surpresa no meu marido no trabalho, jamais imaginei o que ia descobrir. Cheguei na portaria do prédio toda animada, com uma caixa de bombons na mão, e o segurança me barrou na entrada. Ele me olhou de cima a baixo e disse com uma cara confusa: "A senhora deve estar enganada. A esposa do senhor Fernando eu vejo aqui todo dia. Aliás, olha ela ali saindo agora." Meu coração quase parou quando virei para trás e vi quem era. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrição. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. Deixa eu voltar um pouco e me apresentar. Meu nome é Vera, tenho 61 anos e passei 40 deles casada com Fernando. 40 anos, gente. 4 décadas da minha vida dedicadas a esse homem. Criei nossos 2 filhos, cuidei da casa, fiz todas as refeições, lavei, passei, organizei a vida dele nos mínimos detalhes. Nossa rotina era tranquila, sabe? Como um rio que corre mansinho, sem sobressaltos. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela manhã de outubro, acordei cedo como sempre. Preparei o café do Fernando, vi ele sair arrumadinho com aquele terno azul marinho que ele tanto gostava. Depois que ele saiu, fui arrumar nosso quarto e encontrei um cartão amassado no bolso do paletó, que ele tinha usado no dia anterior. Era sobre o aniversário de 40 anos da empresa onde ele trabalhava. Foi aí que me deu a ideia. Fazia tempo que eu não aparecia no escritório dele. Pensei, vou dar uma surpresa, levar uns docinhos que ele adora. Ultimamente a gente andava meio distante, sabe? Ele chegava cada vez mais tarde em casa, sempre cansado, meio distante. Achei que um gesto carinhoso podia ajudar a reacender aquela chama que parecia estar apagando. Passei a manhã toda me arrumando. Coloquei meu vestido florido mais bonito, aquele que o Fernando sempre dizia que realçava meus olhos. Prendi meu cabelo grisalho num coque elegante e até passei um batom vermelho, coisa que eu não fazia anos. Parecia até que eu estava indo para um encontro. Fui na confeitaria ali perto de casa e comprei uma caixa dos bombons de chocolate amargo que ele adora. O moço embrulhou tudo bonitinho com um laço dourado. Fiquei imaginando a cara de surpresa dele quando me visse aparecer lá. O prédio da empresa fica no centro empresarial da cidade, todo de vidro, imponente. Fernando trabalha lá faz mais de 30 anos. Começou como assistente e foi subindo, até chegar na diretoria financeira. Eu sempre tive muito orgulho da trajetória dele. Ele dizia que tudo que fazia era por nós, pela nossa família, pelo nosso futuro. Quando cheguei no saguão, meu coração estava acelerado de animação. Fui direto para a recepção. Tinha um segurança de meia-idade com o crachá escrito Seu Osvaldo. "Bom dia. Eu queria visitar meu marido, Fernando Almeida. Ele é diretor do departamento financeiro", falei sorrindo. O homem me olhou com uma expressão estranha. "A senhora tem algum documento?" Achei esquisito. Eu já tinha ido lá outras vezes, embora fazia tempo. Talvez fosse um procedimento novo. Peguei meu RG da bolsa e entreguei para ele. Vera Almeida. Ele leu em voz alta e depois me encarou com os olhos apertados. "A senhora disse que é esposa do senhor Fernando?" "Sim, somos casados faz 40 anos", respondi, começando a ficar incomodada com o tom dele. "Isso é impossível", ele disse balançando a cabeça. "Eu conheço a esposa do senhor Fernando. Ela vem aqui quase todo dia." Pensei que fosse alguma confusão. Talvez ele estivesse pensando em outro Fernando, outro sobrenome. "Deve ter algum engano. Fernando Almeida, diretor financeiro, 62 anos", insisti, mas minha voz já saía mais fraca. O segurança apontou para o elevador. "Espera só um pouquinho que a senhora vai ver. Olha ali, a senhora Almeida está saindo agora." Virei na direção que ele apontou e vi uma mulher elegante saindo do elevador. Devia ter uns 45 anos, cabelo castanho impecável, vestindo um conjunto executivo azul marinho. Azul marinho. A mesma cor que o Fernando usava. Ela caminhava com confiança, como se fosse dona do lugar. "Bom dia, seu Osvaldo", ela disse ao passar pela recepção. "Vou sair para almoçar. Avisa para o Fernando que volto às 2, por favor." "Certamente, dona Beatriz.
Bom almoço, o segurança respondeu todo solícito. Fiquei paralisada. A caixa de bombons quase caiu da minha mão. Ela passou por mim sem nem me notar e saiu do prédio. Quem é essa mulher? Consegui perguntar com a voz engasgada. É a Beatriz Almeida, esposa do diretor financeiro, respondeu o seu Osvaldo, agora me olhando com pena. A senhora tem certeza que estamos falando da mesma pessoa? Minha cabeça estava girando. Como assim duas esposas do Fernando? Era algum erro terrível, ou meu mundo estava prestes a desabar. Eu preciso ver ele, falei, minha voz quase sumindo. Sinto muito, mas sem autorização eu não posso deixar a senhora subir, disse o segurança, visivelmente desconfortável. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Eu não ia sair dali sem descobrir a verdade. Entendo, falei, tentando me recompor. Na verdade, vim para uma entrevista no Recursos Humanos. Pode me indicar onde fica? O homem pareceu aliviado em mudar de assunto e me indicou o terceiro andar. Agradeci e fui para o elevador. Mas assim que as portas se fecharam, apertei o botão do 8º andar, onde ficava a diretoria. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos. 40 anos de casamento, 2 filhos criados juntos, uma vida inteira compartilhada. Como era possível existir outra mulher se apresentando como esposa do Fernando? O que mais ele estava me escondendo? O elevador chegou no 8º andar e as portas se abriram para um corredor silencioso e chique. Eu sabia onde ficava a sala do Fernando. Já tinha estado lá em algumas festas de fim de ano da empresa. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho com meus sapatos no chão de mármore. Quando cheguei na porta com a placa dourada, Fernando Almeida, diretor financeiro, parei. Através do vidro fosco, dava para ver a silhueta dele sentado na mesa, concentrado em algum papel. Estava prestes a abrir a porta quando ouvi vozes se aproximando. Rapidamente me escondi atrás de um vaso grande de planta no corredor. — O Fernando está na sala? Perguntou um homem que reconheci como Mauro, um dos colegas antigos do Fernando. — Está sim, mas acho que está ocupado, respondeu a secretária. — É rapidinho. Só preciso que ele assine esses documentos antes do almoço com a Beatriz. Meu corpo inteiro ficou tenso ao ouvir aquele nome. Mauro entrou na sala sem bater. De onde eu estava, conseguia ouvir pedaços da conversa. Almoço com a Beatriz. A voz do Fernando soou familiar e estranha ao mesmo tempo. Ela acabou de sair. Disse que a gente se encontra no restaurante de sempre. Minha visão ficou embaçada. As lágrimas encheram meus olhos. Quase 40 anos de casamento. 2 filhos criados juntos. Uma casa construída com sacrifício. Milhares de jantares preparados, roupas lavadas, aniversários comemorados. E durante todo esse tempo tinha outra mulher. Não consegui me segurar. Saí do meu esconderijo e entrei na sala sem bater. Fernando e Mauro viraram para mim, assustados. A expressão no rosto do meu marido mudou de surpresa para terror em questão de segundos. — Vera, ele disse levantando da cadeira como se tivesse levado um choque. O que você está fazendo aqui? A caixa de bombons caiu da minha mão tremendo, espalhando chocolates pelo chão. Quem é Beatriz Almeida, Fernando? Perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. E por que o segurança lá embaixo disse que ela é sua esposa? O silêncio que se instalou naquela sala foi ensurdecedor. Fernando estava branco, completamente paralisado. Mauro olhava de mim para ele, sem saber para onde correr. Eu posso explicar, Fernando gaguejou, a voz saindo trêmula. Explicar? Repeti, sentindo a raiva subindo pelo peito. Você vai me explicar por que tem uma mulher lá embaixo que todo mundo trata como sua esposa? Mauro deu um passo para trás. Eu acho melhor eu sair e deixar vocês conversarem. Não! Gritei, surpreendendo até a mim mesma. Você fica. Quero que você ouça o que esse homem tem a dizer, já que todo mundo aqui parece saber de alguma coisa que eu não sei. Fernando passou a mão pelo rosto, um gesto que eu conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava nervoso.
Vera, por favor, vamos conversar em particular, não aqui. Aqui mesmo, falei firme, cruzando os braços. Quem é Beatriz Almeida? Ele respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu de novo, havia uma resignação neles que me assustou mais do que qualquer coisa. Ela também é minha esposa. As palavras caíram sobre mim como um balde de água gelada. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na beirada da mesa para não cair. Como assim também é sua esposa? Isso não faz o menor sentido. Vera, eu sei que parece loucura, mas deixa eu explicar. Explicar o quê, Fernando? Que você tem 2 esposas? Que você está vivendo uma mentira há quanto tempo? Ele abaixou a cabeça. 23 anos. O mundo girou ao meu redor. 23 anos. Mais da metade do nosso casamento. Enquanto eu criava nossos filhos, cuidava da casa, esperava ele voltar todas as noites, ele tinha outra vida, outra mulher, outra família. 23 anos, repeti, a voz saindo num sussurro incrédulo. Você mentiu para mim durante 23 anos? Eu não queria que fosse assim. Ele tentou se justificar. No começo foi só... Aconteceu. Conheci a Beatriz num evento da empresa. Ela trabalhava no departamento de marketing. A gente começou a se ver e, quando percebi, estava envolvido demais. Envolvido? Cuspi a palavra com nojo. Você estava casado comigo. Tínhamos 2 filhos. Eu sei. Mas ela ficou grávida, Vera. Eu não podia simplesmente abandonar. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Grávida? Você tem um filho com ela? O silêncio dele foi resposta suficiente. Quantos? Perguntei, minha voz agora tremendo. Quantos filhos você tem com essa mulher? Uma, ele murmurou. Uma filha. Ela se chama Melissa. Tem 22 anos agora. 22 anos. Quando a filha dele com essa mulher nasceu, nosso filho mais novo tinha 18. Ele estava tendo um bebê com outra enquanto ainda morava comigo, dormia na minha cama, sentava na minha mesa para jantar. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. 40 anos. 40 anos da minha vida jogados no lixo. Cada jantar que preparei, cada camisa que passei, cada vez que esperei acordada, ele chegar tarde. Tudo era mentira. Como você conseguiu? Perguntei entre soluços. Como conseguiu viver essa farsa durante tanto tempo? Eu dividia meu tempo, ele disse baixinho, como se isso fosse algum tipo de justificativa. Passava alguns dias da semana com você e os meninos, outros dias com a Beatriz e a Melissa. Dizia para você que tinha viagens de trabalho, reuniões em outras cidades. E aqui na empresa? Todo mundo sabia? Foi Mauro quem respondeu, constrangido. A maioria das pessoas conhece a Beatriz como esposa dele. Ela vem aqui com frequência, participa dos eventos da empresa. Ninguém sabia de você, Vera. Desculpa. Aquilo foi a gota d'água. Ninguém sabia de mim. Eu era a esposa invisível, a que ficava escondida em casa enquanto a outra desfilava pelo escritório do meu marido, como se fosse a dona da situação. Onde ela mora? Perguntei de repente. Fernando hesitou. Vera, isso não vai ajudar em nada. Onde ela mora? Repeti mais alto. No Morumbi, num apartamento a 10 minutos daqui. 10 minutos. A outra família do meu marido morava a 10 minutos do escritório dele, enquanto eu estava na zona norte, longe, esperando. Tudo fazia sentido agora. Porque ele sempre arrumava desculpas para não me buscar no trabalho? Porque evitava me levar nos eventos da empresa? Porque nos últimos anos eu tinha virado praticamente uma estranha na vida profissional dele? Ela sabe de mim? Consegui perguntar. Sabe, ele admitiu. Eu contei para ela desde o início. Disse que era casado, que tinha filhos. Ela aceitou a situação. Que conveniente para vocês dois, falei com amargura. E nossos filhos? Bruno e Luciana não desconfiam de nada? Eles não sabem de nada, nunca souberam. Mas vão saber, prometi, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vão saber que tipo de homem é o pai deles. Fernando deu um passo na minha direção. Vera, por favor,
Podemos conversar com calma, ir para casa e... Não existe mais casa, gritei, recuando. Não existe mais nada. Você destruiu tudo. 40 anos, Fernando. 40 anos da minha vida que eu nunca vou ter de volta. Minha voz ecoou pela sala. Pelas paredes de vidro, pude ver outras pessoas parando para olhar. A secretária apareceu na porta, preocupada. Está tudo bem aqui? Não, respondi antes que Fernando pudesse falar. Não está tudo bem, mas vai ficar. Olhei para o homem com quem dividi 40 anos da minha vida. Naquele momento, ele parecia um completo estranho. Como eu não tinha percebido? Como tinha sido tão cega durante tanto tempo? Eu vou descobrir tudo, prometi, minha voz agora firme apesar das lágrimas. Cada detalhe dessa farsa, cada mentira, cada centavo que você gastou com essa outra família enquanto eu economizava no mercado. Vera, espera. Mas eu já estava saindo. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Os bombons ainda estavam espalhados pelo chão, pisoteados. Uma metáfora perfeita para o que restou do meu casamento. No elevador, desabei. Segurei nas paredes de metal e deixei as lágrimas caírem. 40 anos, 2 filhos, uma vida inteira construída sobre mentiras. Quando as portas se abriram no térreo, limpei o rosto e respirei fundo. Seu Osvaldo me olhou com pena da recepção. Todos deviam saber. Todos menos eu, a idiota que ficava em casa esperando. Saí do prédio com o sol de outubro batendo forte no meu rosto. Entrei no meu carro e simplesmente sentei ali, tentando processar tudo. Minha vida tinha acabado de desmoronar. Mas enquanto as lágrimas secavam, algo começou a crescer dentro de mim. Raiva, determinação, força. Eu ia descobrir cada detalhe dessa traição. Ia desenterrar cada segredo. E Fernando ia pagar por cada segundo de mentira. Liguei o carro e saí dali. Tinha muito o que fazer. A verdade estava apenas começando a aparecer. Nos dias seguintes, me transformei numa pessoa que eu não conhecia. Contratei um investigador particular. Seu nome era Geraldo, um senhor de uns 50 anos, discreto e eficiente. Quando contei minha história, ele nem pareceu surpreso. Disse que casos assim eram mais comuns do que eu imaginava. Vou descobrir tudo, dona Vera. Cada detalhe, ele prometeu. Enquanto esperava o relatório dele, comecei minha própria investigação. Revirei cada canto da casa. Olhei extratos bancários antigos, recibos, documentos que Fernando guardava no escritório. E quanto mais eu descobria, mais meu estômago embrulhava. Encontrei recibos de joias caras, compradas em datas que não eram meu aniversário nem nosso aniversário de casamento. Passagens aéreas para viagens que ele dizia serem de trabalho, mas que levavam 2 pessoas. Transferências bancárias mensais para uma conta que eu não conhecia. A primeira vez que vi uma foto dela foi através das redes sociais. Beatriz Santos Almeida, 46 anos, gerente de marketing numa empresa de publicidade. Sorria numa foto em frente a um apartamento luxuoso, ao lado de uma moça jovem e bonita. A legenda dizia: "Meu maior tesouro, minha Melissa." Melissa, a filha que Fernando teve com ela. Estudava design de moda, tinha o Instagram cheio de fotos em lugares caros, restaurantes chiques, viagens internacionais. Uma vida que eu nunca pude dar para meus próprios filhos porque sempre vivemos apertados, economizando cada centavo. Quando o relatório de Geraldo chegou, uma semana depois, eu não estava preparada para o que li. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café que ficou fria enquanto lia página após página de traição. Fernando mantinha o apartamento dela no Morumbi. Um apartamento de 3 quartos, com vista panorâmica, numa das regiões mais caras da cidade. Pagava o condomínio, as contas, tudo. Além disso, tinha comprado um carro importado no nome dela. Não qualquer carro. Um modelo que custava mais de R$200 mil. Mas o pior ainda estava por vir. A respeito das finanças, dizia o relatório, foi identificado que o investigado utilizou recursos da herança da família para investimentos em propriedades registradas em nome da segunda companheira. Minha mão começou a tremer. A herança.
Quando a mãe do Fernando morreu, há 15 anos, ela deixou uma quantia considerável. Na época, ele me disse que tinha investido tudo em fundos para nossa aposentadoria. Eu acreditei. Confiava nele cegamente. Mas não. Ele tinha usado aquele dinheiro para comprar o apartamento dela, o apartamento onde a outra família morava confortavelmente enquanto eu fazia malabarismo para pagar as contas da nossa casa. Senti uma náusea subir. Corri para o banheiro e vomitei tudo. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio, chorando e tremendo. Como um ser humano podia ser tão cruel? Como ele conseguia dormir à noite? Quando me recompus, liguei para meus filhos. Bruno e Luciana precisavam saber. Não era justo deixá-los no escuro. Pedi para virem jantar em casa naquela noite. Disse que era urgente. Bruno chegou primeiro. Meu filho mais velho, com 38 anos, casado, pai de 2. Trabalhava como engenheiro e sempre teve uma relação tranquila com o pai. "O que aconteceu, mãe? Você está com uma cara péssima", ele disse assim que entrou. "Espera sua irmã chegar. Preciso falar com vocês 2 juntos." Luciana apareceu meia hora depois. Minha caçula, com 34 anos, professora de história, recém-divorciada. Ela abraçou e perguntou se eu estava doente. "Não estou doente", respondi. "Mas preciso contar uma coisa para vocês. Sentem aqui." Eles se entreolharam preocupados e sentaram no sofá. Puxei uma cadeira e fiquei de frente para eles. Não havia jeito fácil de dizer aquilo. "Seu pai tem outra família." O silêncio foi absoluto. Bruno piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Luciana ficou com a boca aberta. "Como assim outra família?" Bruno perguntou finalmente. "Ele é casado com outra mulher há 23 anos. Tem uma filha de 22 anos com ela." "Isso é loucura", Luciana disse, levantando. "Mãe, você tem certeza? Não pode ser um engano?" Peguei a pasta com todos os documentos, fotos, o relatório do investigador. Coloquei tudo em cima da mesa de centro. "Está tudo aqui. Leiam vocês mesmos." Eles passaram a próxima meia hora lendo em silêncio. Vi as expressões deles mudarem de descrença para choque, de choque para raiva. Bruno socou o braço do sofá. Luciana começou a chorar. "Eu não acredito", Bruno disse, a voz tremendo. 23 anos. Quando a Melissa nasceu, eu tinha 16 anos. Ele estava tendo um bebê com outra mulher enquanto morava aqui com a gente. E olha quanto dinheiro ele gastou com eles. Luciana apontou para os extratos bancários. "Mãe, lembra quando eu quis fazer intercâmbio na faculdade e ele disse que não tinha dinheiro? Ele estava pagando um apartamento de luxo para a amante. E o carro?" Bruno continuou, folheando os papéis. "Um carro de 200 mil reais, enquanto a mãe dirigia aquele Palio velho há 10 anos. A raiva deles me deu força. Ver meus filhos indignados, vendo a injustiça pela qual passei, fez com que eu me sentisse menos sozinha. "Tem mais", falei baixinho. "A herança da avó de vocês. Ele disse que tinha investido para nossa aposentadoria. Mentira. Usou o dinheiro para comprar o apartamento dela." Luciana soltou um grito de raiva. "A herança da avó? Aquele dinheiro era nosso também. Era da família." "Eu vou matar ele", Bruno disse, levantando. "Vou lá agora e..." "Não", interrompi com firmeza. "Não vamos fazer nada por impulso. Vamos fazer direito." "Fazer o quê?" Luciana perguntou, limpando as lágrimas. "Vou processar ele. Por bigamia, por desvio de patrimônio, por tudo que for possível. Já falei com um advogado. Seu pai vai pagar por cada mentira." Bruno sentou de novo, respirando fundo. "Eu apoio totalmente. Ele não pode sair impune disso." "Conta comigo também, mãe", Luciana disse, pegando minha mão. "Vamos lutar juntos." Naquela noite, depois que eles foram embora, fiquei sozinha com meus pensamentos. Fernando ainda não tinha voltado para casa desde o dia do confronto. Estava morando num hotel, segundo soube. Ou talvez estivesse com ela. Tanto fazia. Peguei meu celular e abri o contato do advogado que tinha consultado. Dr. Antônio, especialista em direito de família. Ele tinha dito que meu caso era forte. Bigamia era crime. Desvio de patrimônio conjugal era passível de compensação.
Eu tinha chances reais de conseguir o que era meu por direito. Digitei a mensagem. Doutor Antônio, quero dar início ao processo. O mais rápido possível. Enviei e me senti estranhamente leve. Pela primeira vez em dias, não estava apenas sofrendo, estava agindo, estava lutando. Fernando tinha construído uma casa de mentiras durante décadas, e eu ia derrubar cada parede, tijolo por tijolo. Ele ia descobrir que subestimou completamente a mulher com quem foi casado por 40 anos. A guerra estava apenas começando. O processo de divórcio foi uma montanha-russa emocional. Audiências intermináveis, pilhas de documentos, advogados discutindo cada detalhe da nossa vida conjugal como se fossem mercadorias numa prateleira. Mas eu estava determinada. Depois de 40 anos de dedicação, eu não ia sair daquilo de mãos vazias. Doutor Antônio era implacável. Na primeira audiência, ele colocou tudo na mesa. As transferências bancárias, o apartamento comprado com a herança, o carro importado, tudo. Fernando sentou do outro lado da sala com seu advogado, a cabeça baixa, incapaz de me encarar. Sua cliente está pedindo demais, o advogado dele argumentou. Meu cliente também tem direitos. Direitos? Doutor Antônio quase gritou. Seu cliente cometeu bigamia, desviou patrimônio conjugal. A senhora Vera tem direito a tudo que foi construído nesses 40 anos de união. Foi na terceira audiência que Fernando finalmente tentou falar comigo. Estávamos no corredor do fórum, esperando sermos chamados. Ele se aproximou, parecendo 10 anos mais velho. Vera, por favor, podemos conversar? Olhei para ele, esse homem que eu achava que conhecia. Agora você quer conversar? Eu sei que estraguei tudo. Sei que não tenho desculpa. Mas precisa entender. Entender o quê, Fernando? Que você me traiu por 23 anos? Que gastou a herança da sua mãe com a amante? O que exatamente eu preciso entender? Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu amava vocês duas. Eu sei que parece impossível, mas era verdade. Amava você, nossa família, nossa história, mas também me apaixonei pela Beatriz. Soltei uma risada amarga. Amor. Você chama isso de amor? Amor não engana, Fernando. Amor não mente todos os dias. Eu estava preso, ele insistiu. Não conseguia deixar nenhuma das duas. Você não entende como foi difícil para mim. Difícil para você? Repeti, incrédula. Enquanto você dividia seu tempo entre duas famílias, vivendo sua fantasia, eu estava em casa criando seus filhos, economizando centavos, abrindo mão dos meus sonhos. Mas claro, foi difícil para você. Vera. Não, cortei. Você fez suas escolhas. Agora vai arcar com as consequências. Naquele momento, vi uma mulher se aproximando pelo corredor. Reconheci imediatamente. Beatriz. Ela estava mais elegante do que na foto, usando um terno cinza e salto alto. Quando nossos olhos se encontraram, ela parou. A tensão no ar era palpável. Fernando ficou branco. Durante alguns segundos, ninguém se mexeu. Beatriz, Fernando começou, mas ela levantou a mão para silenciá-lo. Vera, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Podemos conversar? A sós? Olhei para Dr. Antônio, que assentiu. Seguimos até um banco vazio no final do corredor. Eu imaginava como seria te conhecer, ela começou. Não foi como planejei. Você sabia de mim desde o início, falei. Não era uma pergunta. Sabia. Fernando me contou que era casado, que tinha filhos. Disse que o casamento estava acabado, que estava apenas esperando o momento certo para se separar. Ela deu uma risada triste. Idiota de mim acreditar. E você achou que estava tudo bem? Destruir uma família? Eu estava apaixonada, ela respondeu. E grávida. Não justifica, eu sei, mas na época pareceu que era a coisa certa. Ficamos em silêncio por um momento. Odiá-la seria fácil. Mas olhando para ela, vi apenas outra mulher enganada pelo mesmo homem. Você sabe quanto ele gastou com você? Perguntei. Com seu apartamento, seu carro, sua vida de luxo? Eu sei, e me arrependo. Devia ter sido independente, ter rejeitado essas coisas, mas ele insistia, dizia que queria cuidar de nós.
Com o dinheiro que era meu também, completei. Ela assentiu. Você tem razão. E espero que consiga tudo o que merece nesse processo. Não esperava isso. Não esperava que a amante do meu marido ficasse do meu lado, mas ali estava ela, reconhecendo a injustiça. Sua filha sabe de mim? Perguntei. Melissa? Sabe. Contei a ela tudo quando isso veio à tona. Ela está com raiva do pai, assim como seus filhos devem estar. 2 meses depois, a sentença saiu. Ganhei metade de tudo. A casa foi vendida e o dinheiro dividido. Consegui comprovar o desvio da herança e recebi uma compensação substancial. Não era sobre o dinheiro, era sobre justiça. Com a minha parte, comprei um apartamento menor, mais aconchegante, num bairro que sempre gostei. 2 quartos, varanda com vista para o parque. Era meu. Só meu. Bruno e Luciana me ajudaram na mudança. Vendo eles carregando caixas, montando móveis, enchendo meu novo lar de vida, percebi que não tinha perdido tudo. Tinha meus filhos. Tinha meu amor próprio de volta. Está ficando lindo, mãe, Luciana disse, pendurando uma cortina na sala. Está ficando meu, respondi sorrindo. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei na minha varanda nova com uma taça de vinho. Olhei para as luzes da cidade e senti algo estranho. Liberdade. Pela primeira vez em 40 anos, não tinha que esperar ninguém chegar. Não tinha que preparar jantar para 2. Não tinha que viver na ansiedade de ser deixada sozinha. Porque eu já estava sozinha. E estava bem. Os meses seguintes foram de descoberta. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Retomei aulas de pintura que fazia na juventude. Juntei-me a um grupo de caminhada no parque. Comecei a ler todos aqueles livros que ficavam acumulados. Foi numa exposição de arte, 3 meses depois da mudança, que conheci Maurício. Ele estava parado na frente de uma tela abstrata, a cabeça inclinada como se tentasse decifrar um enigma. Bonita, não é? Comentei ao passar. Ele sorriu. Ainda estou tentando entender o que é. Rimos juntos. Começamos a conversar sobre arte, depois sobre a vida. Descobri que ele era viúvo há 2 anos, arquiteto aposentado, pai de 3 filhos já adultos. Sabe, ele disse enquanto tomávamos um café depois da exposição, passamos tanto tempo sendo marido ou esposa de alguém que esquecemos de ser nós mesmos. Aquelas palavras ressoaram fundo em mim. Éramos 2 sobreviventes, cada um reconstruindo sua vida dos escombros de casamentos que acabaram. Quando me despedi dele naquela tarde, com um cartão dele no bolso e um sorriso no rosto, percebi algo importante. Minha vida não tinha acabado quando descobri a traição do Fernando. Na verdade, tinha apenas começado. Maurício entrou na minha vida de mansinho, como uma brisa suave num dia de verão. Não foi paixão avassaladora. Foi melhor que isso. Foi companheirismo, respeito, uma construção lenta e sólida. Começamos nos encontrando para café depois das aulas de pintura. Ele tinha um jeito calmo de falar. Ouvia de verdade quando eu contava sobre minha vida. Não me julgava, não tinha pressa, apenas estava ali, presente. Sabe o que mais sinto falta? Ele me contou numa tarde, enquanto caminhávamos pelo parque. De ter alguém para dividir as pequenas coisas. Um pôr-do-sol bonito, uma piada boba, o gosto de um café bem feito. Entendi perfeitamente. Não eram as grandes declarações que faziam falta, era a intimidade do cotidiano. Nosso primeiro beijo aconteceu 2 meses depois, na varanda do meu apartamento. Foi tímido, quase adolescente, e perfeito. Quando nos afastamos, ele segurou meu rosto com as mãos e disse: "Não tenho pressa, Vera. Vamos no nosso tempo." E foi assim que fizemos. Sem pressão, sem cobranças. Apenas 2 sobreviventes redescobrindo que a vida ainda tinha muito a oferecer. Voltei a fazer coisas que tinha esquecido que gostava. Maurício me levou para assistir peças de teatro, coisa que eu adorava na juventude, mas que Fernando achava entediante. Comecei aulas de dança. Eu, com 61 anos, rebolando forró numa academia cheia de gente de todas as idades. "A senhora está radiante", minha professora de dança comentou um dia. "Parece outra pessoa." E eu era. Estava me tornando a Vera que nunca tive permissão de ser.
Quando apresentei Maurício para meus filhos, estava nervosa. Bruno e Luciana vieram jantar no meu apartamento. Preparei uma lasanha, arrumei a mesa com capricho. Mãe, você está tremendo, Luciana notou enquanto me ajudava na cozinha. Estou com medo da reação de vocês. A gente só quer que você seja feliz, ela disse me abraçando. Depois de tudo que passou, merece ser feliz. Maurício chegou com flores e uma garrafa de vinho. Conversou naturalmente com meus filhos, perguntou sobre a vida deles, contou histórias engraçadas. No final da noite, Bruno me puxou de lado. Ele é um cara legal, mãe. Trata você bem. É isso que importa. Senti uma onda de alívio. Meus filhos me apoiavam. Tinham visto meu sofrimento e agora celebravam minha alegria. Foi numa manhã de sábado, 6 meses depois da separação, que meu celular tocou. Era Bruno, a voz alterada. Mãe, o pai teve um infarto. Está no Hospital São Luís, grave. Meu primeiro instinto foi ligar para Maurício. Ele veio me buscar em 15 minutos. Você não precisa ir se não quiser, ele disse no caminho. Preciso, pelos meus filhos. O hospital estava silencioso naquela manhã. Bruno e Luciana estavam na sala de espera da UTI, abraçados. Quando me viram, correram para mim. Como ele está? Perguntei. Estável, mas foi sério. Os médicos disseram que foi por pouco, Bruno explicou. Foi então que vi. Do outro lado da sala, Beatriz estava sentada com uma moça jovem ao lado. Melissa. As duas me olharam ao mesmo tempo. O constrangimento foi imenso. As duas famílias de Fernando reunidas numa sala de hospital. Em outro tempo, teria sido insuportável. Agora era apenas mais um capítulo bizarro dessa história. Beatriz se levantou e se aproximou hesitante. Vera. Beatriz? Respondi com um aceno de cabeça. Olhei para a moça ao seu lado. Você deve ser Melissa. A menina assentiu timidamente. Prazer conhecer a senhora. O prazer é meu, respondi, e era verdade. Ficamos ali, as duas famílias, esperando notícias. Luciana trouxe café para todo mundo. Melissa e ela começaram a conversar baixinho sobre música, descobrindo que tinham gostos parecidos. Apesar de tudo, eram meio-irmãs. Quando finalmente pudemos ver Fernando, entramos em turnos. Primeiro Bruno e Luciana, depois Beatriz e Melissa. Hesitei se deveria entrar. Ele perguntou por você, Bruno disse quando voltou. Acho que gostaria de te ver. Respirei fundo e entrei no quarto. Fernando estava pálido, conectado a monitores, parecendo menor e mais frágil do que jamais o vira. Vera, ele disse com voz fraca, tirando a máscara de oxigênio momentaneamente. Você veio. Os meninos estavam preocupados, respondi ficando ao lado da cama. E você? Você se preocupou? Era uma pergunta carregada. Pensei cuidadosamente. Sim, Fernando. Apesar de tudo, não te desejo mal nenhum. Ele assentiu devagar. Sabe, dizem que quando você está perto de morrer, sua vida passa na frente dos olhos. Você não vai morrer. Não, dessa vez não. Mas por um momento achei que sim. E sabe o que vi? Nossos primeiros anos juntos, quando éramos jovens e tudo parecia possível. Quando os meninos eram pequenos e corríamos no parque aos domingos. Senti uma onda de nostalgia. Foram tempos bons antes das mentiras. Eu estraguei tudo, Vera. Nossa família, nossa vida, por egoísmo, por fraqueza. E agora não tenho nada. Nem você, nem realmente a Beatriz. Estamos juntos, mas não é igual. Nunca foi. O que você está dizendo? Ele suspirou fundo. Estou dizendo que você estava certa em seguir em frente. E eu estava errado em tudo, absolutamente tudo. Não era um pedido de reconciliação, percebi. Era apenas uma confissão. Um homem olhando para trás e reconhecendo seus erros. Você tem a Melissa, respondi suavemente. Ela precisa de você. Sim. E vou tentar ser melhor para ela do que fui para você e para os meninos. Quando saí do quarto, senti como se um peso tivesse sido tirado. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para respirar mais facilmente.
Beatriz estava no corredor, olhando pela janela. Me aproximei dela. Ele vai ficar bem, falei. É teimoso demais para desistir. Ela deu um pequeno sorriso. Sim, é mesmo. Cuida dele. E da Melissa. Ela parece uma boa menina. Vou cuidar. E é sim, uma menina incrível. Saí do hospital naquele dia com uma sensação estranha de fechamento. Não era perdão exatamente. Algumas coisas são difíceis demais de perdoar completamente. Mas era aceitação. O passado era passado. Não podia ser mudado, apenas aceito e eventualmente deixado para trás. Maurício estava me esperando no estacionamento. Entrei no carro e ele segurou minha mão. Como você está? Bem, respondi. E era verdade. Estou bem. 2 semanas depois, Maurício me surpreendeu com uma proposta enquanto jantávamos em minha varanda. Sempre quis fazer um tour pelos museus e cidades históricas da Europa, ele disse. 3 meses viajando, conhecendo o mundo, e não consigo pensar em companhia melhor que a sua. Olhei para ele. Esse homem gentil que tinha aparecido na minha vida quando eu mais precisava. 3 meses é muito tempo. Os filhos têm suas próprias vidas, ele argumentou suavemente. E existem videochamadas. Você passou décadas cuidando de todo mundo. Talvez seja a hora de viver um pouco para você mesma. Para minha própria surpresa, ouvi minha voz respondendo: Sim, vamos. E enquanto ele sorria e me puxava para um abraço, percebi que aos 61 anos, minha vida estava apenas começando. Nos dias seguintes à proposta de Maurício, me peguei fazendo algo que nunca imaginei. Pesquisando passagens aéreas, reservando hotéis em Paris, Roma, Barcelona, eu, que nunca tinha saído do Brasil, estava planejando 3 meses pela Europa aos 61 anos de idade. Mãe, você tem certeza? Luciana perguntou quando contei a novidade. Mas seus olhos brilhavam de orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa, respondi. 1 semana antes da viagem, decidi fazer algo que vinha pensando há algum tempo. Convidei todos para um almoço no meu apartamento. Bruno e sua família, Luciana e sua filha. E sim, também convidei Melissa. Não convidei Beatriz. Tinha limites para o quanto eu podia evoluir. Mas a menina, essa jovem inocente que dividia o sangue dos meus filhos, merecia a chance de conhecer os irmãos num ambiente mais tranquilo. Cozinhei o dia inteiro. Fiz feijoada completa, farofa, couve, laranja. Meu apartamento ficou pequeno com tanta gente, mas estava cheio de vida, de risos, de conversas sobrepostas. Melissa chegou tímida, trazendo flores. Obrigada por me convidar, Dona Vera. Pode me chamar só de Vera, falei pegando as flores. Entra, fica à vontade. Foi surpreendentemente agradável. Melissa se soltou aos poucos, descobrindo que tinha muito em comum com Luciana. As duas adoravam séries de suspense e tinham o mesmo gosto musical. Até meu neto Gustavo, filho de Bruno, se animou quando descobriu que ela também jogava videogame. Posso te chamar de tia mesmo, você sendo mais nova que eu? Gustavo perguntou, fazendo todo mundo rir. Pode chamar como quiser, Melissa respondeu sorrindo. Famílias vêm em todos os formatos, né? Olhei ao redor da mesa, vendo aquelas pessoas que amava compartilhando comida e histórias. Nossa família tinha se expandido de um jeito que nunca imaginei. Não era o que eu planejei, mas era nosso. Na véspera da viagem, Bruno e Luciana organizaram um jantar de despedida. Maurício estava lá, junto com meus filhos, netos e alguns amigos próximos que fiz nos últimos meses. Até Melissa apareceu com um presente. Uma bolsa linda para eu levar na viagem. Para que você lembre que tem gente aqui torcendo por você, ela disse ao me abraçar. Quando todos já tinham comido e a conversa fluía animada, Bruno bateu no copo com uma colher, pedindo atenção. Quero fazer um brinde, ele disse levantando a taça de vinho. Para minha mãe, a mulher mais forte e corajosa que conheço. Senti as lágrimas começarem a se formar. A gente cresceu achando que você era só nossa mãe, sabe? Luciana continuou, também de pé.
Aquela que fazia comida, lavava roupa, resolvia nossos problemas. Mas nesse último ano, vimos que você é muito mais que isso. Você é uma sobrevivente, uma guerreira. E está prestes a viver a maior aventura da sua vida. Bruno completou, os olhos também brilhando. Estamos muito orgulhosos de você, mãe. Por Vera! Todos gritaram juntos, levantando suas taças. Não consegui segurar as lágrimas. Olhei para aqueles rostos, para as pessoas que enchiam minha casa de amor e apoio. Quem diria que aos 61 anos, depois de descobrir que meu casamento era uma mentira, eu estaria aqui, amada, cercada de família e amigos, prestes a embarcar numa aventura. Um brinde meu também, falei, limpando as lágrimas e levantando minha taça. Pelas segundas chances e por descobrir que nunca é tarde demais para recomeçar. Enquanto todos aplaudiam e bebiam, meu olhar encontrou o de Maurício. Seu sorriso caloroso me dizia tudo o que eu precisava saber. Essa nova jornada, essa nova vida que encontrei nas cinzas da antiga, era apenas o começo. Na manhã seguinte, o aeroporto estava cheio. Bruno, Luciana e os netos me acompanharam até o portão de embarque. As malas estavam despachadas, os documentos conferidos. Era real. Estava mesmo fazendo isso. Volta logo, vó, Gustavo disse, me abraçando forte. Mas não tão logo. Aproveita bastante. Tira milhões de fotos, Luciana pediu, também me abraçando. E nos liga sempre que puder. Vocês vão ficar bem sem mim? Perguntei, meio brincando, meio séria. A gente sempre ficou, Bruno disse, sorrindo. Mas agora é sua vez, mãe. Vai viver. Aproveita cada minuto. Você merece. Maurício estava ao meu lado, paciente, esperando. Quando finalmente nos despedimos e caminhamos em direção ao portão de embarque, senti meu coração acelerar. Não de medo, de expectativa. No avião, enquanto decolávamos e a cidade ficava cada vez menor lá embaixo, segurei a mão de Maurício e pensei em tudo o que tinha acontecido no último ano. A descoberta devastadora da traição. O processo de divórcio doloroso. A mudança, o recomeço. Maurício entrando na minha vida como uma bênção inesperada. E agora isso. Uma viagem pela Europa aos 61 anos. Não era o futuro que tinha planejado. Não era a vida que imaginei para mim quando disse sim ao Fernando há mais de 40 anos. Mas era melhor. Era mais verdadeiro. Era meu. Durante todos aqueles anos de casamento, eu fui a esposa de alguém, a mãe de alguém. Minha identidade estava sempre atrelada a outra pessoa. Eu era definida pelos meus relacionamentos, pelos meus papéis. Mas agora, olhando pelas nuvens enquanto voávamos em direção a terras desconhecidas, percebi o maior descobrimento de todos, o mais simples e revolucionário. Eu era suficiente, sozinha, por mim mesma. Minha identidade não dependia de ser esposa de alguém ou mãe de alguém. Eu era simplesmente Vera. E, finalmente, depois de 61 anos, estava realmente começando a conhecê-la. A mulher que sempre esteve ali, escondida sob as camadas de expectativas e obrigações. A mulher que gostava de pintar, de dançar, de viajar. A mulher forte que sobreviveu à pior traição e saiu do outro lado não apenas inteira, mas melhor. Maurício apertou minha mão. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, respondi sorrindo. Em como as piores coisas às vezes nos levam para os melhores lugares. Para novos começos, ele disse, levantando a taça de champanhe que a comissária tinha acabado de servir. Para novos começos, repeti, brindando com ele. E enquanto voávamos em direção à Europa, em direção à aventura, em direção ao desconhecido, senti uma paz profunda. A dor tinha valido a pena. O sofrimento tinha me transformado. As lágrimas tinham me fortalecido. Aos 61 anos, minha vida não estava acabando. Estava florescendo. E você, que está me ouvindo agora? Se estivesse no meu lugar, depois de descobrir uma traição de décadas, o que você faria? Me conta nos comentários. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Tem uma reviravolta emocionante que vai te deixar sem palavras. Até a próxima história.